aqui com o programa Encontro Sagrado. Hoje eu tenho 2 entrevistados maravilhosos. No primeiro bloco agora eu vou receber a Jaya Onawa para falar um pouquinho sobre tambores. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, o Kazim Benzotti que vai falar um pouquinho sobre o hermetismo e a relação do hermetismo com o Antigo Egito. Mas vou começar o programa com a Jaya Onawa, que trouxe o seu tambor e já vai começar aqui esse primeiro quadro nos brindando com um toque do tambor. Eu chamo a força do amor. Eu chamo a força do amor. Chamo a força do perdão. A força da compaixão. Eu chamo a força do amor. Eu chamo a força do amor. Chamo a força do perdão. A força da compaixão. A humildade, a caridade é o caminho que eu tenho que seguir. A humildade, a caridade é o caminho que eu tenho que seguir. Eu chamo a força do amor. Eu chamo a força do amor. Chamo a força do perdão. A força da compaixão. A humildade, a caridade é o caminho que eu tenho que seguir. A humildade, a caridade é o caminho que eu tenho que seguir. Olha que lindo, gente. Já começando aqui o nosso programa com uma bênção. Tudo bem, Jaya? Boa tarde. Boa tarde. Prazer ter você aqui com a gente para falar desse instrumento que eu adoro, que eu uso, né? Que é o tambor. Prazer, viu? Você vai então estar com a gente esse ano na Misquifé, falando sobre o tambor? Sim, história dos tambores na humanidade. Falando nisso, como é que surgiu o tambor? Bom, o tambor é o terceiro instrumento mais antigo no mundo. Primeiro vieram a flauta, a harpa e em seguida o tambor. O tambor ele tem mais de 40 mil anos, né? Datado assim, das escavações, 6 mil anos na muralha. E é um tambor é um instrumento muito ancestral. E para qual finalidade o tambor ele era usado nas culturas ancestrais? Bom, o homem ele fazia sua caça, né? E com o passar do tempo ele percebeu que a pele ela poderia ser utilizada não somente para vestimentas, para se aquecer do frio, mas também como um instrumento musical, né? Então, através dos troncos ocos de árvores, a pele do tambor esticada produzia um som, e aquele som, aquele ritmo, era um ritmo comum, né? A batida da Mãe Terra. E aí ele passou a ser utilizado como um instrumento musical ritualístico, né? Olha que legal. Antes da gente começar, você estava falando um pouquinho sobre os tambores nativos americanos, que são mais conhecidos entre nós, né? As pessoas geralmente usam os tambores, os lacotas e tal, os tambores, o buffalo drum, são tambores das culturas nativas-americanas. Mas você estava falando que você trabalha com um tambor um pouquinho diferente, que é o tambor da cultura Sami, é isso? Eu me conectei com essa cultura tem pouco tempo, mas estou fazendo bastante estudo sobre isso. E são tambores bem diferenciados, né? Eles eram criadores de renas, esse povo, e muito provavelmente as peles utilizadas também eram peles desses animais. E eles têm um formato diferente, ele tem um formato ovalado, né? Normalmente são círculos ou octógonos, mas esse ele tem um formato ovalado. E eles cultuavam muitos deuses,
E com a chegada do cristianismo, também foi fácil para eles assimilarem esse novo Deus que estavam vindo, mas a cultura cristã não assimilou muito bem, viu aquilo como demoníaco, né? E aí foi encontrado mais de 70 tambores samis dentro de uma caverna, e agora eles estão todos resgatados e restaurados e estão num museu na Suécia agora. Em breve eu vou dar uma oficina de tambor sami e também vou levar na Mystic Fair para quem quiser conhecer. Para perceber a diferença, Isso. né? Tem uma diferença energética na hora do uso? Tem. Dele com os tambores das outras culturas? O que você percebe, assim, qual é essa diferença? Na verdade, eu percebo que tem uma diferença de tambor para tambor. Cada tambor ele tem um espírito e fala de uma maneira muito única, né? Principalmente quando o guardião dele está conectado com aquela energia dele. Então tem muita diferença, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a migração dos tambores de uma cultura para outra. Então, como que aconteceu isso, né? Quando começaram as navegações, os povos eles começavam a trocar, né? Através do comércio eles trocavam as mercadorias, e os tambores também foram trocados. Então, alguns tambores que nasceram numa cultura, eles acabaram indo para outra cultura, fazendo parte dessa outra cultura. Então, por exemplo, o cajón, ele é um tambor construído pelos escravos, né? Mas nasceu no Peru colonial. O aduf, ele é um tambor árabe, mas ele faz totalmente parte da cultura de Portugal, porque ele é tocado nas romarias. Então, aconteceu esse intercâmbio e cada um foi tomando o seu rumo de acordo com aquilo que o Criador quis. E você é uma mulher tocando tambores. A gente sabe que existe um certo preconceito, tabu, né? Não seria nem preconceito, mas um tabu em algumas culturas das mulheres utilizarem, tocarem os tambores. Por exemplo, na cultura nativa africana, por exemplo, né? No candomblé, as mulheres elas são proibidas de tocar os tambores litúrgicos. Como é que você vê isso e por que isso acontece em algumas culturas? Eu acredito que isso se dá muito pela questão do patriarcado, né? Porque, na realidade, quem trouxe os tambores foram as mulheres. O tambor está intimamente ligado ao feminino, né? Então, essa questão está muito ligada ao patriarcado mesmo, de que o tambor ele tem uma energia masculina que foi trazido por um orixá masculino, né? Porque o tambor ele também é um orixá dentro da cultura africana, mas que só homens podem tocá-los porque foi trazido, o espírito do tambor foi trazido por uma entidade Xangô, né? Uma entidade masculina. Mas alguns falam também que é devido ao sangue, a mulher não pode subir no couro, mas algumas tradições hoje em dia elas já estão começando a se abrir um pouco mais para essa questão. Mas historicamente mesmo, no Egito, quem tocava os tambores eram as sacerdotisas. Os homens eles tocavam tambores de guerra. Então, liturgicamente falando, nas culturas mais ancestrais e primitivas, o tambor estava relacionado realmente com uma figura feminina, né? Se a gente for olhar historicamente, com certeza, como as mulheres eram as primeiras sacerdotisas do mundo, foram elas que criaram os primeiros tambores, né? Para serem usados ritualmente, né? A gente inclusive diz, né, que o tambor é a batida do coração da Mãe Terra. Então, quer dizer, já tem uma relação com o sagrado feminino a partir daí, né? E sobre com a lua, e sobre o seu chamado para trabalhar com os tambores, como que se deu? Aos 13 anos de idade, eu já morava com minha avó. Ela era uma mãe de santo. E, bom, nesse período eu vivia ali eu cresci naquele meio, né? Era uma Umbanda. E ela tinha os atabaques, mas ela não tocava os atabaques. E aí um dia eu fazia toda a manutenção do espaço durante a semana, e um dia ela me pegou no pulo, tocando tambor ali, escondido. E aí, para minha surpresa, ela chamou o Ogã para me ensinar alguns toques, e
mais à frente, depois que a bruxaria entrou no meu caminho, eu senti o chamado de ter um tambor, mas só quando veio o xamanismo é que os tambores entraram de vez, assim, na minha vida, na minha caminhada, e desde então eu venho seguindo o chamado do coração. Legal. E você vai estar na Misquifer esse ano compartilhando um pouquinho dessa sua sabedoria, desse seu conhecimento, né? Uhum. Você tem um site, que é o www.escoladetambores.com.br, não é isso? Isso. E quem quiser te contatar também pode fazer pelo telefone. Isso. Qual é o número? É 95297-5975. Vamos repetir? 95297-5975. Olha, a Jayonawa, ela é tamboreira e instrutora de tambores. Ensina também as pessoas a fazerem os seus tambores também ou só a tocar? Ensino a tocar, ensino a fazer, ensino os mistérios. Olha que maravilha. Ensina os ritmos. Muito Inclusive, ano passado eu estive fazendo uma palestra lá sobre os ritmos do Ogan, né? Porque tudo tem uma frequência. Então, ano passado eu trouxe essa palestra e esse ano eu vou falar sobre a história. Que legal. Olha só, gente. Tá vendo? Porque você não pode perder a Misquifer, porque só tem coisa boa, né? Já queria agradecer sua presença no nosso programa e já deixar o convite aberto para que você venha outras vezes. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado, viu? Pessoal, eu vou para um intervalinho. Daqui a pouquinho eu volto com o Casmídia, que a gente vai falar sobre o hermetismo e a relação do hermetismo com o Antigo Egito. Fiquem aí. Pessoal, estou voltando aqui com o programa Encontro Sagrado. Agora, no primeiro bloco, a gente teve a bênção, né, de ter a Jayonawa aqui falando um pouquinho dos tambores conosco. E agora eu vou receber o Casmídia Anzordi, que esse ano vai palestrar na Misquifer, falando sobre a religião egípcia sob a luz do hermetismo. Tudo bem, Casmídia? Boa tarde. Boa tarde, querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui com a gente. E vamos falar sobre o Antigo Egito na Misquifer? Vamos falar sobre o Antigo Egito. Não é a primeira vez que eu trago o assunto do hermetismo para a Misquifer, já palestrei outras 2 vezes sobre a visão elemental dentro do hermetismo e sobre a sexualidade dentro desse caminho. Muita gente tem um tabu muito cristianizado, muito abraâmico sobre sexualidade, e foi uma palestra bastante interessante até, foi bastante gente. É a 3ª vez que eu vou palestrar agora na Misquifer. Que legal. Para quem está lá em casa, queria que você começasse falando sobre o que é o hermetismo e qual a relação do hermetismo com o Antigo Egito. O hermetismo, quando a gente procura por aí, eles dão uma definição que é muito rasa. Conjunto de filosofias atribuídas a Hermes Trismegisto. Tá, mas o que é isso? Isso não tem significado só essa palavra. Existe, de fato, vários textos escritos em muitas épocas diferentes que a gente entende que juntos formam uma filosofia, uma tradição que nós chamamos de hermetismo, porque a figura central é Hermes Trismegistus, no Egito Thot, apesar de que esse nome é o nome grego, né, do deus. E em relação ao Antigo Egito, a gente começa a ver a parte mitológica. O hermetismo ele surge numa época do Egito que ele era um caldeirão cultural. Você tem ali os gregos, você tem os romanos chegando já sopetão, você tem os árabes, você tem os judeus fazendo a migração ali perto da Grécia. Então, se a gente começa a ver que desse caldeirão cultural surge essa nova filosofia que é o hermetismo. Olha que legal. O Egito, assim, ele é um lugar cercado de mistérios, né? A gente vê nos livros, desde a época da escola. Qual o processo para a gente separar o conhecimento histórico real a respeito do Egito dos mitos modernos acerca dele? Então, como tudo que é muito antigo e muito mistificado, o Egito sofreu muita, vamos dizer assim, fake news. Então o pessoal fica falando desde cidades embaixo de pirâmide, como na verdade é um conjunto de pequenos túneis, até várias coisas. Então o meu conselho para quem quer realmente estudar e entender Egito, seja da parte religiosa, seja a parte social, que para eles era a mesma coisa, né? Não estava separado uma da outra, é estudar principalmente de fontes confiáveis. Por exemplo, a Cambridge University tem muito material, a Enciclopédia Britânica tem muito material, o Instituto do Cairo tem muito material. A gente está numa época de internet hoje em dia que com poucas tecladas você já consegue baixar uns PDFs maravilhosos. Eu consegui baixar os papiros mágicos gregos, por exemplo, que tem muita relação com a religião egípcia, apesar do nome. E está lá em HD escaneado. Você tem a Readman Library, que o Dan Brown, do Código da Vinci, fez uma doação substancial para que eles
digitalizassem toda a coleção deles, são mais de 25 mil livros. Espero, né? Já está disponível alguns, na verdade. Já devem ter feito uns 10% da coleção. Tem muito livro ainda que só está lá no site, que existe, mas que ainda não está disponível para acesso. Vai demorar um tempinho ainda para a coleção inteira. Legal. E a relação da alquimia com o hermetismo? A alquimia, as pessoas falam que é uma ciência hermética, mas isso não é à toa. Porque como a definição de hermetismo já é muito vaga hoje em dia, muita gente chama qualquer coisa de hermético, então qualquer coisa de alquímica. Então, essa relação de alquimia como uma ciência hermética surge a partir de um texto chamado A Tábua de Esmeralda. Esse texto ele chegou para nós não através dos gregos, como era de se esperar, mas através dos árabes. Os árabes preservaram muito documento grego, muitas obras de Platão que em grego não existem mais, os árabes preservaram. Então, na Tábua de Esmeralda, também chamada de o discurso de iniciação, o Hermes está falando a respeito do segredo para que a obscuridade fuja de nós, né? De conseguir a glória do mundo. E fazendo de forma metafórica, isso é tanto a filosofia aplicável na vida, quanto um processo também laboratorial. Então, uma coisa não é separada da outra. Na alquimia, não tem isso de falar, não, é alquimia espiritual. Para o alquimista legítimo, não tem essa separação. A alquimia é alquimia. A verdade que eu vejo no laboratório, eu vejo dentro, eu vejo fora, eu vejo em toda parte. Legal. E as filosofias e religiões que influenciaram o hermetismo se comunicam bem com essa visão? Quais seriam? Tem muitas. Existe um conjunto de filosofias e religiões que nós chamamos de monistas. Ou seja, eles acreditam na mônada. Tudo veio do um, tudo volta para o um flui através de tudo. Citando a cultura norte-americana, por exemplo, você tem o Grande Espírito, por exemplo. Isso é uma visão monista. Então, todas as filosofias que seguem essa vertente costumam se comunicar bem. Eu posso citar principalmente a Cabala Hebraica, muito similar. Se a gente levar em consideração que uma influenciou a outra na época da formação do hermetismo, faz muito sentido. O budismo também se comunica muito bem. Para minha surpresa, eu não esperava ver que tivesse uma comunicação tão bem. A Umbanda também. Muitos umbandistas que eu conheço também são hermetistas e conversam super bem. Então, qualquer filosofia que coloque o ser humano como reflexo da divindade e a divindade como origem e destino final de imanência e transcendência costuma se comunicar muito bem com o hermetismo, salvo raríssimas exceções. A própria Wicca, a gente tem a Laurie Cabot, né, que lá em Salem, ela dá uma aula na Universidade de Salem que fala exatamente sobre a ciência da bruxaria, onde ela utiliza leis herméticas, né? Apesar da Wicca ela não ser necessariamente monista, na realidade depende de quem você vai falar, vai te dar uma visão diferente, que a gente pode ser enoteísta, politeísta, monoteísta, a gente pode ser uma série de coisas, né? Panteísta. Cada pessoa vai te dizer uma determinada coisa, mas os princípios herméticos estão ali, né? Implícitos ou explícitos nas nossas práticas, né? Porque são práticas mágicas e que a Wicca em si, desde o seu surgimento na década de 50, ela bebe das tradições ocidentais de mistérios. Então não tem como você sair fora disso. Aliás, era sobre isso que eu queria falar, inclusive, com você. Qual a relação do hermetismo com as ordens iniciáticas e as escolas de mistério? Hoje em dia, eu falo hoje em dia, mas desde o século XVIII mais ou menos, né? É muito recente na nossa história. O Egito foi muito misterioso por muito tempo, porque a gente não sabia que língua que eles falavam. Havia aquele monte de desenho, ninguém sabia o que significava. Teve a descoberta da Pedra de Roseta, que ainda assim levou muitos anos para alguém parar para prestar atenção na importância que ela tinha e perceber que ela dava chave para a língua egípcia original. E então, desde que isso foi decifrado, surgiu, por exemplo, muitas ordens iniciáticas reconstrucionistas do Egito. Posso citar, por exemplo, a Golden Dawn, a Telema, a Ordo do Templo Oriente usa muita coisa assim também. Os Rosa Cruzes, de repente, tudo ali no Egito. Então, muitos dessas pessoas que fundaram essas tradições usaram elementos da cultura egípcia. E não só necessariamente as ordens iniciáticas, como até uma coisa que eu deveria ter citado antes e me esqueci. Se a gente observa, por exemplo, o Egito, a gente imagina que é um panteão para todo o território egípcio. E, na verdade, não. O Egito tinha os nomos, que são os distritos administrativos. Cada nomo tinha seu conjunto de deuses. É por isso que tem tantos deuses e muitos servem para a mesma coisa, entre aspas. Então, existe uma cidade onde Hermes era cultuado, o Thoth, que chama-se Hermópolis, no nome grego.
O nome egípcio acho que era Amun, que significa a cidade dos 8. E lá havia o mito da Ogdoada, os 8 deuses pré-criação. E se você estuda o mito da Ogdoada, que havia o oceano primordial de Nun, e de lá, aí depende da variação do mito. Em uma das variações, Hermes cria a si mesmo, mas eu gosto de interpretar que Hermes percebeu a própria existência. E aí, a partir disso, criou os outros deuses, dando nome para eles. E na minha percepção, ele criou, na verdade não criou, ele percebeu que os outros existiam, e ao mostrar para eles que eles existiam, eles tomaram ciência da própria existência. Em algum momento, esses 8 deuses interagem, e surge a luz, manifesta desde a forma de Ra, Horus, Ptah, porque depende do nomo que está contando o mito. Cada nomo tentava adaptar os mitos para seu próprio deus principal. E se você compara esse mito como, por exemplo, o Gênesis da Bíblia, é quase idêntico. Até as palavras em hebraico que foram usadas são compatíveis com as palavras em egípcio que foram usadas. Então a gente estuda toda essa reconstrução e vê esses elementos profundamente presentes em quase todas as ordens iniciáticas ocidentais. Olha, gente, quanta coisa legal. Tudo isso o Casmini ele vai falar na Mystic Fair. Ele tem um site que você pode conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, que é www.serpentarius, tá bom? final.com.br. Lá ele fala sobre o trabalho, fala sobre a visão dele, e vai estar na Mystic Fair esse ano falando sobre religião egípcia sob a luz do hermetismo. Casmini, eu queria agradecer sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, querido. E quero te convidar outras vezes para você vir, para a gente falar um pouquinho que eu amo essa temática. Pode chamar que eu estou aqui já. No mesmo dia já estou aqui. Depois que a gente venha falar sobre... a gente está completando 100 anos aí do lançamento do Caibalion. Tem a ver com tudo isso. Muito bacana. Quem sabe a gente não vem falar sobre isso. Com certeza. Obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Gente, chegando ao finalzinho do programa, um beijo para vocês. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.